Olá, Tato. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Todo Dia News, segunda edição. Vamos falar de esportes, não é? O Rio Branco foi até Jundiaí nesse final de semana, no último sábado, e depois de estar vencendo duas vezes, e as duas vezes por 2 gols de diferença, acabou perdendo para a equipe do Paulista de virada. Olha só, hein? Estava vencendo por 2-0, depois por 3-1 e acabou tomando a virada por 4-3 e com isso conheceu a primeira derrota na competição. O Rio Branco, que era o último invicto no grupo 4 da Bezinha do Campeonato Paulista. Os gols que vocês estão acompanhando aí do Rio Branco foram marcados aí 2 vezes pelo Gustavo. Também o Jair marcou o terceiro gol do Rio Branco, enquanto que para o Paulista marcaram Paulinho, Arian, Arthur e Natan, os jogadores do Paulista que marcaram os gols que vocês estão acompanhando aqui na tela da TV todo dia. Olha só o Rio Branco, hein? Com essa derrota perdeu a invencibilidade e também uma posição na tabela de classificação da Bezinha no grupo 4 do Campeonato Paulista. Que coisa, não? Vencia por 2-0, vencia por 3-1. Até houve uma entrevista na saída de campo de um dos jogadores do Rio Branco dizendo que o Rio Branco queria marcar mais gols no segundo tempo, mas não foi isso que aconteceu. No segundo tempo o Rio Branco não marcou nenhum gol e acabou tomando, né? Tomou 3 gols na segunda etapa e 3 gols que fizeram, aliás, 2 gols, os 2 gols que fizeram a virada do Paulista para cima do Tigre. Já a União Barbarense venceu mais uma. Dessa vez a vítima foi o Colorado Caieiras. União Barbarense venceu por 3-1 e essa vitória colocou o time de Santa Bárbara do Oeste em uma posição de destaque do grupo 4, muito próximo da classificação à próxima fase da Bezinha do Campeonato Paulista. Vamos dar uma olhadinha aí como ficou a classificação? Dá uma olhadinha só, SCA Brasil em primeiro, União em segundo, o Paulista com a vitória sobre o Rio Branco passou o Tigre, é o terceiro colocado, o Rio Branco é o quarto colocado, o Amparo é o primeiro fora da zona de classificação e o lanterna da competição Colorado Caieiras. Está aí, portanto, a classificação do grupo 4 do Campeonato Paulista da segunda divisão. Próxima rodada tem derby, hein, gente? Sábado, 3 horas da tarde, no estádio Décio Vita, tem Rio Branco e União Barbarense. Esse jogo válido aí pela 7ª rodada da Bezinha do Campeonato Paulista. Torcedor do Rio Branco, torcedor do União, já estão se mobilizando para o derby do próximo sábado no DV. Vamos virar a chave e falar de Campeonato Brasileiro? Pois bem, a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro movimentou o final de semana. Olha só, hein? O Botafogo venceu mais uma e disparou na liderança. Já o Corinthians fez as pazes com a vitória aí na Era Luxemburgo, né? Venceu a primeira, sob o comando do Professor. Vamos conferir os resultados deste final de semana? O Atlético Paranaense perdeu em casa para o Grêmio por 2-1. O Fortaleza venceu o Vasco por 2-0. Flamengo e Cruzeiro empataram em 1-1. Cuiabá e Coritiba também empataram em 1-1. O Coritiba ainda não venceu na competição, hein? E o São Paulo venceu o Goiás por 2-1. Todos esses resultados no sábado. No domingo tivemos o Corinthians batendo o Fluminense por 2-0. O Internacional vencendo o Bahia também por 2-0. O Atlético Mineiro e o Palmeiras empataram em 1-1. E o Red Bull Bragantino venceu o Santos por 2-0. Além do líder Botafogo, mais líder do que nunca, fazendo 2-0 em cima do América Mineiro. Tá aí, portanto, os jogos desta 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro deste final de semana. Vamos falar de Palmeiras, né? O Palmeiras que ontem, né, acabou empatando com o Atlético Mineiro, jogando lá em Minas Gerais, e na saída de campo teve uma pequena confusão. Um diretor do Palmeiras estava cobrando, né, um pouco mais asperamente um dos árbitros da partida por um gol anulado. Aliás, o Abel Ferreira vai falar e fala sobre isso também. E tinha um repórter que estava filmando com um celular toda aquela movimentação. O Abel Ferreira não gostou, mas a gente fala daqui a pouquinho a respeito do que aconteceu no pós-jogo do Palmeiras lá em Minas Gerais. O Palmeiras que foi até BH e nós dissemos, empatou em 1-1. E o Abel Ferreira falou sobre o jogo e também sobre o gol anulado, não é, Abel? Eu gostei mais uma vez da atitude mental, do caráter da nossa equipa, da qualidade do nosso jogo. Entramos muito bem no jogo, como te disse, fizemos um belíssimo golo do Rony.
em que o bandeirinha nem sequer me meteu estava com a bandeira no chão. Fico triste porque as imagens que me mostram é de trás do golo, não é? De trás do golo, já tinha acontecido contra o Tombense, as imagens que saem é de trás do golo. É difícil, não é? Se eu estou atrás do golo, como é que eu vou tirar a linha, se está certo ou não? Mas pronto, tenho que aceitar como sempre, já vos disse, há coisas que eu controlo e vou-me focar sobretudo naquilo que eu controlo para procurar fazer o meu trabalho cada vez melhor juntamente dos meus jogadores. Disse isso aos meus jogadores, dar-lhes parabéns pelo esforço, pelo caráter, pela coragem de vir aqui jogar e disputar o jogo para o ganhar, mesmo depois de estar a perder, mesmo depois de nos ter sido anulado um golo, mesmo depois de sofrermos um golo no último minuto do primeiro tempo, mesmo vindo aqui num ambiente espetacular, em que os torcedores deles, claro, apoiá-los e virmos aqui fazer, na minha opinião, um jogo sólido e consistente, e no final tenho que aceitar o empate, mas o Palmeiras fez 2 golos. Tá aí, portanto, então, Abel Ferreira falando, né, sobre o gol anulado do Rony, que para ele estava numa posição regular e acabou sendo anulado, seria o segundo gol do Palmeiras. O repórter que estava lá gravando, era um repórter da Globo News, estava gravando a saída das equipes no túnel que dá acesso aos vestiários lá no Mineirão, e nessa saída uma pequena confusão entre o diretor do Palmeiras e a arbitragem, e o Abel Ferreira foi em cima do repórter e acabou tomando o celular do repórter para que parasse a gravação. No início da entrevista coletiva do Abel Ferreira ontem à noite, lá em Minas Gerais, ele pediu desculpas sobre o que aconteceu e ele disse que ali era o momento do clube com a arbitragem que, no entender dele, não deveria estar sendo registrado por um repórter, seja ele de qual emissora fosse. Pediu desculpas sobre o que aconteceu, mas ele achou que estava com a razão. Eu acho que não estava com a razão, como a grande maioria também não, mas aconteceu e o Abel Ferreira, mais uma vez, foi destaque nas mídias esportivas deste domingo à noite. E o Corinthians, hein? Rapaz, o Corinthians conquistou a primeira vitória, hein, Tato? Primeira vitória do Corinthians, tá? Na mão aí do Vanderlei Luxemburgo, e foi justamente contra o Fluminense, que é do Fernando Diniz. O técnico do Corinthians, o professor, ele falou sobre essa conquista ontem à tarde na Neoquímica Arena. Fala, Luxemburgo. Não é hoje, né? Porque nós ganhamos o jogo. Nós tivemos uma partida muito boa contra o Flamengo no Rio de Janeiro e perdemos o jogo. O rapaz que estava machucado foi lá para frente, surpresa, ninguém estava acostumado com um atacante de área, no caso ele, né, que pega bem a bola de cabeça, apareceu de repente do nada. Se ele não tivesse machucado, talvez não aconteceria, né? Nós tínhamos bem um controle do jogo. E depois jogamos contra um time muito difícil de jogar, que é o Argentino Júnior, na casa dele, um campo pequeno, apertado, bem pesado, e nós competimos lá também e conseguimos estar vivo na Libertadores, só dependendo da gente para poder chegar, né? E hoje fizemos uma partida consistente. O que faltava, que eu tenho cobrado, né, assim, internamente, eu não gosto muito de falar essas coisas externas, porque não pertence a vocês, pertence a nós, mas pertence à análise de vocês, né? Nós temos que competir, porque o futebol ficou muito competitivo. Então, quando você iguala na competição, aflora o teu talento. Eles têm talento. A equipe do Fluminense, muito bem treinada pelo Diniz, e é uma das equipes que tem condições de ganhar o Campeonato Brasileiro, está apontada por todos da imprensa, e se nós não competíssemos com ela, nós não conseguiríamos um resultado, né? E a estratégia foi traçada contra uma equipe que sabe jogar bola, que junta bastante jogadores sempre do lado da bola, fazendo tabelinha, e nós conseguimos trazer eles para o nosso campo marcado. A marcação começa na intermediária, vai entregando, mas quando chega na entrada da área, está bem distribuído o time para poder finalizar, mas sem aquela finalização, né, contundente, né? O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira contra o Atlético Mineiro e terá que reverter um placar de 2-0 pela Copa do Brasil. Perdeu lá em Belo Horizonte por 2-0, jogo de volta, tem que fazer 2-0 para levar para os pênaltis ou mais de 2 gols de diferença numa vitória para eliminar o Galo da competição e o Corinthians seguir pela Copa do Brasil. Dificílima a situação do Corinthians na Copa do Brasil. Olha, gente, final de semana estivemos em Santa Bárbara do Oeste, Campeonato Amador, 2ª Divisão. Semifinais, e nas semifinais o Guarani venceu o Bélgica por 4-1 e o Vale venceu o Revolução
por 4-2. Com esses resultados, o Guarani e o Vale fazem a grande final da segunda divisão do Campeonato Amador de Santa Bárbara do Oeste. O Guarani, Bélgica, o Vale e o Revolução, os 4 conquistaram acesso à elite do futebol amador de Santa Bárbara do Oeste para 2024. E para a gente fechar aqui nosso papo sobre esportes, hoje tem o jogo 7 da final da Conferência Leste da NBA. Jogaço entre o Boston Celtics e o Miami Heat. Jogo que acontece hoje às 9h30 da noite em Boston. Só para você lembrar ou para você ficar informado e não sabia, o Miami Heat vencia o playoff desta final da Conferência Leste por 3-0. O Boston empatou em 3-3 e hoje decide em Boston, quem sabe, classificação a mais uma final da NBA, a equipe do Boston Celtics. Tato,